Você já imaginou como que é o arquivo de um designer quando ele cria uma identidade visual? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa identidade visual aqui e todas as outras opções que eu mandei para o cliente. Antes de tudo, eu sempre pego um sketchbook e faço algumas ideias. É um brainstorming mesmo. Várias ideias desenhadas. Para todos os clientes eu faço isso, para ter uma noção do que eu vou fazer quando eu abrir o Illustrator. É um estudo, é um processo que você não se prende a nada. O que vier na sua cabeça, você vai lá e desenha. E depois que eu faço isso bastante, eu abro o Illustrator. Então, a primeira coisa que eu faço é sempre no sketchbook primeiro. Depois a gente vai para o computador, abrir o Illustrator e começar a ter algumas ideias por lá. Isso não quer dizer que a gente não possa ter ideias novas por lá. Não, a gente pode ter, mas primeiro eu sempre faço por aqui porque pra mim, é muito mais fácil. Como vocês podem ver aí na tela, eu faço uma bagunça de fontes, de testes, às vezes tem vários ícones repetidos que eu mudo a grossura, eu vou testando com uma coisinha, sem outra coisinha, ajustando ali pra gente chegar no resultado final de cada uma delas. A gente vai começar pela primeira opção que eu enviei para cliente, que foi essa da borboletinha, né? Que ela é um conceito mais desenhado em linha contínua, representando o processo psicológico, né, com um movimento mais fluido, e querendo dizer que ela está em constante transformação, assim como uma pessoa está quando ela está em fase de terapia, né? É uma forma mais orgânica, sem ângulos rígidos, então simboliza mais acolhimento. É bem naquilo que a gente vê, sem muitas pontas, né? A coisinha mais redonda, a coisa mais fofinha, é mais palpável, dá aquela sensação de uma coisa mais acolhedora, né? Aquela coisa mais suave, da escuta atenta que o psicólogo tem que ter quando tá atendendo. E aqui eu escolhi tons mais terrosos para complementar, né, para fugir do azul clínico que a gente vê muitas vezes em logos de psicólogo, porque demonstra mais humanidade, né? Uma coisa mais orgânica, uma coisa que diferencia. Então a escolha foi desses tons mais terrosos. Então, no geral, a gente vê nessa identidade visual que ela é mais redondinha, mais acolhedora, mais humana e também se diferenciando nas cores. Agora, a nossa segunda opção foi essa aqui, que ela representa um monograma fluido e mais elegante, né? Não tão fofo, igual a opção anterior, e sim uma logo mais orgânica, representando o equilíbrio, a clareza, uma coisa mais elegante, né? O traço contínuo e delicado, ele cria um movimento que remete ao processo terapêutico também. Ele é não linear, né? Uma coisa não linear, mas ele é harmonioso, né? Com sutilezas e descobertas internas, que é igual o nosso processo de terapia. Para as cores, eu escolhi um verde mais terroso, um verde musgo, né? Um verde oliva. É uma opção mais equilibrada e sofisticada, junto com esse elemento mais elegante, então ele deixa um pouco mais sutil. Para a nossa terceira opção, que eu sou muito suspeita para falar dessa paleta de cores, porque eu amo roxo, e eu adoro esses elementos fluidos, né, linhas contínuas que se entrelaçam, mas enfim, vamos falar da 3. É um símbolo mais abstrato, construído a partir de linhas contínuas, igual eu disse, que criam uma forma integrada e harmônica. Esse desenho também, ele representa o processo de reorganização interna que acontece na terapia. E também é formado pelas letras G. Se vocês forem perceber onde tem a bolinha, mais pro lado você vai ver formando a letra G. Isso dá pra
fazer uma logo animada muito legal, dá pra você fazer um motion muito massa dessa logo. Então, assim, eu sou muito suspeita pra falar dessa, porque eu gostei muito. Sobre as cores, né, que eu tinha falado, o lilás, pra mim, ele eleva. Ele é uma cor que remete muito a uma coisa mais espiritual, intuição. Então, eu acho que diferencia muito das logos que a gente vê por aí, porque não é muito comum a gente ver o roxo e o lilás sendo utilizado para psicólogas, né? E o roxo, ele transmite muito autoconhecimento, que é muito importante no processo de terapia. E também a criatividade. Essa daqui também foi uma que eu gostei muito, porque ela representa várias coisas em uma logo só, e eu adoro quando eu crio uma identidade visual assim, que ela tem várias coisinhas representadas em um elemento só, que se você parar para olhar, tem a chave, a folha, as iniciais da psicóloga. Então esse símbolo, ele une de forma muito orgânica e uma forma meio minimalista também. Então, para quem gosta desse minimalismo, 4 elementos essenciais que representam o trabalho terapêutico dessa profissional, né? A identidade dela, que é o G e o F, o crescimento, que é a folha, e o acesso interno, que é a chave. E então a fusão desses elementos cria uma marca que comunica o acolhimento, a transformação e a profundidade psicológica. Então foi nesse sentido que eu pensei nessa identidade. Sobre as cores, eu também fui numa parte mais terrosa, porque a cliente ela gosta muito de verde, então a gente pensou muito nesse aspecto do verde para algumas, e eu acho que combinou muito com essa, e a gente deixou assim para apresentar. A quinta identidade que foi criada, eu pensei num conceito de catavento, estilizado com a letra G, que é a inicial da psicóloga, e para representar o movimento interior, a transformação, a flexibilidade emocional, que são elementos centrais, né, do processo terapêutico. E essas linhas mais delicadas, né, elas também podem remeter a conexões neurais, integrando a psicologia e a neurociência, que são trabalhos da psicóloga. E o catavento, ele funciona como um símbolo de direção também, né? Que é muito importante, que a gente tem que confiar na psicóloga. Então, eu acho que remeter a isso é muito importante no processo de terapia, né? Porque a gente precisa muito de uma direção quando a gente está fazendo esse processo terapêutico, e da clareza também, né? Reforçando o papel da psicóloga em ajudar o paciente e orientar ele na jornada emocional. Aqui eu resolvi deixar a cor azul, que é a cor mais clássica, né, utilizada na área da saúde, da psicologia, mas isso não quer dizer que precisa ser sem graça, e porque esse azul, ele demonstra como se fosse um estabilizador emocional, né? Juntando o símbolo com a cor, a gente sente essa confiança e essa credibilidade, essa redução também da ansiedade. Agora, a nossa sexta e última identidade é essa aqui, da borboleta roxa, que eu amo as cores dessa. Essa não foi a minha identidade preferida, só que eu sou apaixonada por esses tons, igual eu tinha falado, roxo, lilás, eu acho muito diferente. Então, a gente criou aqui no estúdio uma borboleta mais estilizada para simbolizar essa transformação, essa evolução emocional, consciência, que são alinhados com o processo terapêutico. E a borboleta, apesar de ser uma coisa muito utilizada na psicologia, o traço fino transmite um acolhimento, e para animar essa logo ia ficar muito legal se ela fosse escolhida, né? E as cores também remetem a uma coisa mais criativa, uma coisa mais mística. Então essa borboleta, ela traz uma sensibilidade, uma leveza maior. A apresentação foi feita, eu mostrei todas as identidades para
cliente. Ela gostou muito de todas, mas ela é muito apaixonada pelo verde, então ela escolheu a cor verde para logo número 5, que é a do catavento. O que eu acho que combinou bastante também. Eu achei que ficou linda, como vocês podem ver. Eu amei muito como ficou o resultado final, né? Porque esse verde que a cliente gosta muito tá ligado com o crescimento, né? Com o equilíbrio, com a renovação. Transmite muito a natureza, né? O verde traz muito disso da natureza. Então, eu acho que combinou demais com o que ela quer transmitir. E com o catavento, né? Que tem a transformação, os processos, né? Eu gostei muito do resultado final. E vocês? Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e qual vocês gostaram mais. Me conta o que vocês mudariam. Todas as impressões de vocês eu quero saber. Manda aí pra mim, que eu vou responder todo mundo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.